Coleção A Herança, escrito por Christopher Poe. Livro 4. Herança. Capítulo 1. Ao ataque. Saphira rugiu e os soldados diante dela se acovardaram. Sigam-me, gritou Eragon. Ele levantou Brisingra acima da cabeça, mantendo-a erguida para que todos a vissem. Espada azul resplandecente radiosa e iridescente, nítida contra a pari de nuvens negras que se aglomervam a oeste. Pelos Varden. Uma flecha passou zunido por ele. Eragon não lhe deu atenção. Os guerreiros se reuniram na base da encosta de escombros em cima da qual estavam Eragon e Saphira e lhe responderam com um retumbante grito. Pelos Varden. Eles brandiram suas próprias armas e arremeteram, avançando por cima dos blocos de pedra empilhados. Eragon se virou para os homens. Do outro lado do monte havia um amplo pátio. Cerca de 200 soldados do Império estavam postados ombro a ombro ali. Atrás deles, erguia-se uma alta e escura torre central com fendas estreitas à guisa de janelas e várias torres quadradas, a mais alta das quais tinha uma lanterna iluminando seus aposentos. Em algum lugar no interior da torre central, Eragon sabia, estava Lord Bradbur, governante de Belatona, a cidade que os Varden vinham tentando conquistar havia várias horas. Com um brado, Eragon saltou dos escombros em direção aos soldados. Os homens se moveram para trás, embora mantivessem as lanças e os piques apontados para o buraco estraçaiado que Saphira abrirá na muralha exterior do castelo. O tornozelo direito de Eragon torceu ao bater no solo. Ele sentiu o joelho e se apoiou no terreno com a espada na mão. Um dos soldados aproveitou a oportunidade para sair rapidamente da formação e espetar a lança contra a garganta exposta do cavaleiro. Eragon aparou o golpe, balançando Brisingra num movimento mais rápido do que um humano ou elfo poderiam conseguir. O soldado ficou apavorado quando se deu conta de seu erro. Tentou fugir, mas, antes que pudesse se mover mais que alguns centímetros, Eragon havia avançado, acertando-o no estômago. Com chamas azuis e amarelas se derramando de suas mandíbulas, Saphira saltou para dentro do pátio atrás de Eragon. Ele se agachou e tensionou as pernas quando ela bateu contra o terreno pavimentado. O impacto sacudiu o pátio inteiro. Muitas das lascas de vidro que formavam um mosaico grande e colorido na frente do castelo se soltaram e voaram, girando para cima como moedas quicando em um tambor. A elfa Arya acompanhou Saphira. Seu longo cabelo preto esvoaçava desaliado ao redor de seu rosto anguloso enquanto ela saltava da pilha de escombros. Respingos de sangue lhe riscavam os braços e o pescoço, entranhas manchavam a lâmina de sua espada. Ela aterrissou com um ligeiro raspar de couro contra a pedra. A presença dela animava Eragon. Não havia mais ninguém que preferisse ter ao seu lado e de Saphira. Ele a achava a companheira perfeita de armas. Eragon lançou-lhe um sorriso rápido, e Arya respondeu da mesma forma, com expressão feroz e feliz. Na batalha, sua postura geralmente reservada desaparecia, substituída por um sentimento de entrega que ela raramente exibia em outros lugares. O cavaleiro se agachou atrás de seu escudo quando o fogo azul surgiu entre eles. Por baixo da borda de seu elmo, ele observou Saphira beiar os soldados assustados numa torrente de chamas que fluía ao redor deles, sem, contudo, lhes causar mal algum. A fileira de arqueiros nas muralhas do castelo lançou uma salva de flechas contra Saphira. O calor que a envolvia era tão intenso que um punhado delas irrompeu em chamas em pleno ar e se desfez em cinzas, e as defesas mágicas que Eragon pusera ao redor de seu dragão desviaram as outras. Uma das flechas desviadas bateu e quicou contra o escudo de Eragon com um baque surdo, causando uma rachadura. As chamas envolveram subitamente 3 soldados, matando-os tão rápido que sequer tiveram tempo de gritar. Os outros se agruparam no centro das labaredas, as lâminas de suas lanças refletindo clarões de luz azul. Por mais que tentasse, Saphira conseguia apenas chamuscar os sobreviventes. Enfim, ela abandonou seus esforços e cerrou as mandíbulas, decidida. A ausência de fogo deixou o pátio surpreendentemente silencioso. Eragon supôs que, como já havia acontecido muitas vezes antes, quem dera proteção aos soldados era um mago hábil e poderoso. Ciri Murtaugh. Pensou. Então, por que ele não estavam ali para defender Belatona? Será que Galbatorix não se preocupa em manter o controle de suas cidades? Eragon avançou correndo e, com um único golpe de Brisingra, arrancou as pontas de uma dúzia de lanças altas com a mesma facilidade com que tirara sementes da cevada quando era mais jovem. Ele retalhou no peito o soldado mais próximo, cortando sua cota de malha como se fosse tecido fino. Senjoru. Eragon golpeou o soldado seguinte na fileira e acertou-o da esquerda com o escudo, derrubando o homem sobre 3 dos companheiros e atirando-os todos ao chão. A reação dos soldados pareceu lenta e desajeitada para Eragon quando ele se lançou em meio às fileiras, derrubando os homens e saindo impune. Saphira se aproximou entrando na luta à sua esquerda, jogando os soldados ao ar com suas patas enormes, golpeando-os com sua cauda serrilhada, mordendo-os e matando-os com uma sacudida de cabeça. À direita do cavaleiro de dragão, Arya era um borrão de movimento, cada golpe de sua espada assinalando a morte de mais um servo do Império. Quando Eragon virou-se para desviar de um par de lanças, viu Blodar, o elfo coberto de pelos, bem perto de si, assim como os 11 outros elfos cuja tarefa era proteger ele e Saphira. Atrás deles, os Varden entravam em bandos no pátio pela fenda na muralha externa, mas os homens se abstiveram de atacar. Era perigoso demais se aproximar de Saphira. Ela, Eragon e os elfos não precisavam de ajuda para se livrar dos soldados. A batalha logo separou Eragon e Saphira, levando-os para extremidades opostas do pátio. O cavaleiro não se preocupou. Mesmo sem seus defensores, Saphira era mais do que capaz de derrotar sozinha um grupo de 20 ou 30 homens. Uma lança bateu contra o escudo de Eragon, machucando-lhe o ombro. Ele girou em direção ao arremessador, um homem grandalhão cheio de cicatrizes, sem os dentes inferiores, e correu para ele. O homem lutou para tirar um punhal do cinto.
No último instante, Eragon torceu o corpo, tensionou os braços e o peito e bateu com o ombro dolorido contra o externo do inimigo. A força do impacto empurrou o soldado para trás vários metros, e ele caiu, apertando o coração. Uma saraivada de flechas negras caiu, matando ou ferindo muitos dos soldados. Eragon se desviou dos projéteis e se cobriu com o escudo, apesar de estar confiante de que sua magia o protegeria. Não seria bom se descuidar. Ele nunca sabia quando um feiticeiro inimigo poderia lançar uma flecha mágica que pudesse penetrar em sua proteção. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Os arqueiros tinham se dado conta de que a única esperança que tinham de vencerem seria matar Eragon e os elfos de algum modo. Não importava quantos de seus companheiros tivessem de sacrificar. É tarde demais, pensou Eragon com dura satisfação. Vocês deveriam ter deixado o Império enquanto podiam. A violenta saraivada de flechas lhe deu uma oportunidade de descansar por um momento precioso. O ataque à cidade tinha começado ao raiar do dia, e ele e Saphira estiveram na linha de frente todo o tempo. Depois que as flechas cessaram, Eragon transferiu Brizigr para a mão esquerda, pegou uma das lanças dos soldados e a arremessou contra os arqueiros. Era difícil arremessar lanças com precisão sem uma prática substancial. Por isso, não se surpreendeu quando não acertou o homem em quem fizera a pontaria, mas ficou surpreso quando errou a fileira inteira de arqueiros na muralha. A lança planou sobre eles e se despedaçou contra o muro do castelo acima. Os arqueiros riram e zombaram, gesticulando. Um movimento rápido na periferia do seu campo de visão chamou a atenção de Eragon. Ele se virou bem a tempo de ver a área arremessar sua própria lança contra os arqueiros. Ela empalou dois que estavam postados próximos, então apontou para os homens com sua espada e disse, Brizingr, e a lança irrompeu em fogo verde esmeralda. Os arqueiros se afastaram dos corpos em chamas, em um movimento simultâneo, fugiram das muralhas do castelo. Não é justo, disse Eragon. Eu não posso usar esse encantamento, a não ser que queira minha espada acesa como uma fogueira. Arya o contemplou com um leve ar de diversão. Eragon permitiu que os 5 homens à sua frente fugissem, sabia que não iriam longe. Depois de um rápido exame dos corpos que jaziam estendidos ao seu redor para confirmar que de fato estavam mortos, ele olhou para trás na extensão do pátio. Alguns dos Varden tinham aberto os portões na muralha externa do castelo e estavam carregando um ariete pela rua que levava à edificação. Outros se reuniam em fileiras desordenadas perto da porta da torre, prontos para entrar e confrontar os soldados no interior. Entre eles, o primo de Eragon, Horan, gesticulava com seu sempre presente martelo enquanto dava ordens ao destacamento sob seu comando. Na extremidade mais distante do pátio, Saphira se curvava sobre os corpos dos que matara, e a área ao redor dela era só destruição. Gotas de sangue salpicavam suas escamas reluzentes, manchas vermelhas em contraste vivo contra o azul de seu corpanzil. Ela moveu a cabeça espinhosa para trás e rugiu em triunfo, silenciando o clamor da cidade com a ferocidade de seu urro. Então, do interior do castelo, Eragon ouviu o clangor de engrenagens e correntes, seguido pelo arranhar de pesadas través de madeira sendo erguidas. Os sons atraíram o olhar de todos para as portas do edifício. Com um bum oco, as portas se afastaram e giraram nos gozos. A espessa nuvem de fumaça das tochas no interior se espalhou em círculos para fora, fazendo com que os Varden mais próximos tossissem e cobrissem o rosto. De algum lugar nas profundezas da escuridão veio o bater de cascos contra o pavimento. Então, cavalo e cavaleiro irromperam do centro da fumaça. Na mão esquerda, o cavaleiro empunhava o que Eragon de início pensou ser uma lança comum, mas logo viu que era feita de um estranho material verde e tinha uma lâmina farpada, forjada em um padrão desconhecido. Uma leve luminosidade cercava o topo da lança, traindo a presença de magia. O cavaleiro puxou as rédeas e virou-se o cavalo na direção de Saphira, que começou a empinar nas patas traseiras, preparando-se para desferir um golpe terrível e mortal com a pata dianteira direita. Uma inquietação se apoderou de Eragon. O cavaleiro estava muito seguro de si. A lança era diferente demais, assustadora. E embora as proteções de Saphira devessem garantir sua segurança, Eragon tinha certeza de que ela corria perigo mortal. Não conseguirei alcançá-la a tempo, ele se deu conta. Eragon tentou desvendar a mente do cavaleiro, mas o homem estava concentrado em sua tarefa e nem reparou em sua presença, e a concentração absoluta do inimigo impediu Eragon de adquirir mais que acesso superficial à sua consciência. Recolhendo-se a seu íntimo, passou em revista meia dúzia de palavras da língua antiga e compôs um encantamento simples para deter o cavalo de batalha. Foi um ato desesperado, pois não sabia se o cavaleiro era um mago ou que precauções ele poderia ter tomado contra ser atacado com magia. Mas Eragon não ficaria parado enquanto a vida de Saphira estava em risco. Encheu os pulmões, lembrou-se da pronúncia certa de vários sons difíceis na língua antiga, abriu a boca e lançou o encanto. Por mais rápido que tivesse agido, os elfos foram mais ágeis. Antes que pudesse proferir uma palavra, um frenesi de cânticos sussurrados irrompeu atrás dele, as vozes consecutivas formando uma melodia perturbadora e dissonante. Mei, ele conseguiu dizer, e a magia dos elfos fez efeito. O mosaico diante do cavalo se moveu e se alterou, e as lascas de vidro fluíram como água. Uma longa cratera se abriu no chão, uma fenda enorme e de profundidade incerta. Com um grito agudo, o cavalo mergulhou no buraco e tombou, quebrando as patas dianteiras. Enquanto cavalo e cavaleiro caíam, o homem na cela impulsionou o braço e arremessou a lança brilhante na direção de Saphira. Saphira não podia fugir. Não podia se desviar. Então, golpeou a lança com a pata, na esperança de desviá-la para o lado. Contudo, ela errou o golpe, por centímetros apenas, e Eragon observou com horror a lança penetrar 90 centímetros ou mais no peito do dragão, logo abaixo da clavícula. Um véu pulsante de fúria obscureceu a visão de Eragon.
Ele lançou mão de todas as reservas de energia que lhe restavam, seu corpo, a safira incrustada no punho de sua espada, os 12 diamantes escondidos no cinto de Belot, o sábio, ao redor de sua cintura, e a reserva maciça guardada em Aren, o anel elfo que tinha na mão direita, enquanto se preparava para obliterar o cavaleiro, sem se preocupar com o risco. Eragon se deteve, contudo, quando viu Blodar saltar por sobre a pata esquerda de Safira. O elfo caiu em cima do cavaleiro como uma pantera atacando um cervo e derrubou o homem de lado. Com um movimento violento de cabeça, Blodar estraçalhou a garganta do homem com seus longos dentes brancos. Um uivo de desespero absoluto emanou de uma janela alta acima da entrada aberta da torre central. Seguiu-se uma explosão feroz que fez voar em pedras de dentro do prédio, blocos que aterrissaram em meio aos Varden reunidos esmagando membros e torsos como gravetos. Eragon ignorou a chuva de pedras sobre o pátio e correu para Safira, mal percebendo que Arya e seus guardas o acompanhavam. Os elfos mais próximos já se agrupavam ao redor dela, examinando a lança projetada de seu peito. Qual é a gravidade? Ela está. Quis saber Eragon, perturbado demais para completar sua frase. Ansiava por alcançar a mente de Safira, mas, enquanto feiticeiros inimigos pudessem estar nas redondezas, não ousaria expor sua consciência a ela, temendo que penetrassem em seus pensamentos ou assumissem o comando de seu corpo. Após uma espera aparentemente interminável, Virden, um dos elfos, disse: "Você pode agradecer ao destino, matador de espectros." A lança não acertou as principais veias e artérias do pescoço dela. "So asserte musculo, e musculo nos podemos tratar." Você pode remover a lança? Ela tem algum feitiço que impeça. Nós cuidaremos disso, matador de espectros. Sérios como sacerdotes que se reúnem diante de um altar, todos os elfos, exceto Blodar, puseram as palmas das mãos no peito de Safira e, como o vento que sussurra ao passar sobre um grupo de salgueiros, eles cantaram. Cantaram o calor e o crescimento de músculos e tendões, e a pulsação do sangue, além de outros temas mais misteriosos. Com o que deve ter sido uma enorme força de vontade, Safira se manteve imóvel durante o encantamento, embora ondas de tremores sacudissem seu corpo em intervalos de segundos. Um fio de sangue escorreu por seu peito no lugar onde a lança estava cravada. Quando Blodar se postou ao lado dele, Eragon lançou um olhar para o elfo. Sangue manchava o pelo em seu queixo, escurecendo seu tom do azul escuro para um negro sólido. "O que foi aquilo?" perguntou Eragon, indicando as chamas que ainda dançavam na janela alta acima do pátio. "Blodgarm lambu os lobios. Eragon hando as presses de gato antes de responder." No momento antes de ele morrer, pude entrar na consciência do soldado e, por intermédio dela, na mente do mago que o estava dominando. "Você matou o mago?" "De certa maneira. Eu o obriguei a se matar." Normalmente não recorreria a uma exibição teatral tão extravagante, mas estava, enfurecido. Eragon deu um passo adiante, mas se deteve quando Safira emitiu um gemido longo e baixo. Sem que ninguém a tocasse, a lança começava a deslizar para fora de seu peito. Suas pálpebras estremeceram, e ela arquejou enquanto os últimos 15 centímetros da lança emergiam de seu corpo. A lâmina farpada, com seu ligeiro libo de luz esmeralda, caiu no chão e quicou contra as pedras, soando mais como cerâmica do que como metal. Quando os elfos pararam de cantar e levantaram as mãos do corpo de Safira, Eragon correu para o lado dela e tocou-lhe o pescoço. Queria confortá-la, contar-lhe como tinha ficado assustado, unir sua consciência à dela. Em vez disso, contentou-se em olhar para um de seus olhos azuis brilhantes e perguntar: "Você está bem?" As palavras pareciam tolas se comparadas à profundidade de sua emoção. Safira respondeu com uma única piscadela, baixou a cabeça e acariciou o rosto dele com o sopro delicado de ar morno de suas narinas. "Eragon soryu e esse viru para os elfos." "Aka Elro Ono, Alfaia, Viol Forn Tornessa", disse, agradecendo-lhes na língua antiga por sua ajuda. Os elfos que tinham participado da cura, inclusive Arya, se inclinaram numa mesura e torceram a mão direita sobre o centro do peito no gesto de respeito característico de sua raça. Eragon reparou que mais da metade dos elfos designados para lhes dar proteção estavam pálidos, fracos e meio bobos. "Recuem e descansem", disse-lhes. "Vocês acabarão sendo mortos se ficarem. Andem, isso é uma ordem." Embora detestassem a ideia de partir, os 7 elfos responderam com as palavras "como queira", matador de espectros, e se retiraram do pátio, passando por cima de cadáveres e escombros. Eles pareciam nobres e dignos, mesmo nos limites de sua resistência. Eragon se juntou a Arya e a Blodar, que examinavam a lança com uma expressão estranha, como se não tivessem certeza de como deveriam reagir. Agachou-se junto a eles, tomando cuidado para que nenhuma parte de seu corpo tocasse a arma. Olhou fixamente para as linhas delicadas entalhadas ao redor da base da lâmina, linhas que não lhe eram estranhas, ainda que não tivesse certeza de onde as havia conhecido. Reparou na haste esverdeada, feita de um material diferente da madeira e do metal, e de novo olhou para o brilho suave que o fazia lembrar as lanternas sem chama que os elfos e os anões usavam para iluminar seus aposentos. "Ekem Kao Bradagalbatorix?" perguntou Eragon. Talvez ele tenha decidido que é preferível matar Safira e eu em vez de nos capturar. Talvez finalmente acredite que somos uma ameaça para ele. Blodar deu um sorriso desagradável. "Eu não enganaria a mim mesmo com tais fantasias, matador de espectros. Não somos mais que um pequeno aborrecimento para Galbatorix. Se algum dia ele realmente quisesse você ou algum de nós morto, precisaria apenas voar de Urubain e entrar em combate direto conosco, e cairíamos diante dele como folhas secas diante de uma tempestade de inverno. A força dos dragões está com ele, e ninguém pode resistir ao seu poderio. Ele pode ser louco, mas também é ardiloso, sobretudo, determinado. Se desejar você como escravo, perseguirá esse objetivo ao ponto da obsessão,
e nada, exceto o instinto de autopreservação, o deterá. De qualquer forma, interrompeu Arya, não é obra de Galbatorix. É obra nossa. Eragon franziu a testa. Nossa, não foi feito pelos Varden. Não pelos Varden, mas por um elfo. Mas, ele se calou, tentando encontrar uma explicação racional. Mas nenhum dos elfos concordaria em trabalhar para Galbatorix. Eles preferem morrer a... Galbatorix não tem nada a ver com isso, e mesmo que tivesse, dificilmente teria dado uma arma tão rara e poderosa para um homem que não fosse capaz de guardá-la melhor. De todos os instrumentos de guerra espalhados pela Lagaesia, este é o que Galbatorix menos desejaria que tivéssemos. Por quê? Com a sugestão de um ronronado na voz, Lodar respondeu. Por quê, Eragon, matador de espectros, isto é uma Daltadarte. E seu nome é Niarnen, a orquídea, completou Arya. Ela apontou para as linhas entalhadas na lâmina, e finalmente Eragon se deu conta de que eram na verdade hieróglifos no sistema de escrita singular dos elfos, formas curvas e interligadas que terminavam em pontas longas como espinhos. Uma Dofterd? Quando Arya e Blodar olharam para ele com incredulidade, Eragon deu de ombros, envergonhado por sua falta de instrução. Frustrava-o que seu tio, Garros, sequer o tivesse ensinado a ler, considerando a educação sem importância, mesmo que normalmente, ao longo de seu crescimento, os elfos gozassem de décadas e décadas de estudos com os melhores acadêmicos de sua raça. Eu só pude ter algumas leituras limitadas em Elismera. O que é? Foi forjada durante a queda dos cavaleiros, para ser usada contra Galbatorix e os renegados? Bloodgorm sacudiu a cabeça. Niarnen é muito, muito mais antiga que isso. As Dalta da Ertia, começou Arya, nasceram do temor e do ódio que marcaram os derradeiros anos de nossa guerra com os dragões. Nossos mais habilidosos ferreiros e feiticeiros as criaram com materiais que não conhecemos mais e as imbuíram com encantamentos cujas palavras não conseguimos mais lembrar. Nomearam todas as 12 que foram criadas com os nomes das mais belas flores, uma combinação de fato perversa, pois as fizemos com um único propósito em mente, matar dragões. A repulsa dominou Eragon enquanto ele olhava para a lança reluzente. E elas mataram? Aqueles que estavam presentes disseram que o sangue dos dragões choveu do céu como um temporal de verão. Safira sibilou em tom alto e penetrante. Eragon voltou-se para ela por um momento e viu de soslaio que os Varden ainda mantinham sua posição diante da torre central, esperando que ele e Safira retomassem a liderança na ofensiva. Acreditava-se que todas as Dalta da Ertia tinham sido destruídas ou perdidas para sempre, continuou Blodar. Evidentemente estávamos enganados. Niarnen deve ter chegado às mãos da família Valdrave, e eles devem tê-la mantido escondida aqui em Belatona. Quando rompemos as defesas e penetramos as muralhas da cidade, é possível que a coragem de Lord Bradburo tenha abandonado e ele tenha ordenado que Niarnen fosse trazida de seu arsenal numa tentativa de deter você e Safira. Sem dúvida Galbatorix ficaria louco de raiva se soubesse que Bradbur tentou matar você. Embora tivesse consciência de que precisava se apressar, a curiosidade de Eragon não lhe permitiu abandonar o assunto. Daltadarte ou não, você ainda não me explicou por que Galbatorix não gostaria que tivéssemos isso, ele gesticulou para a lança. O que torna Niarnen mais perigosa que aquela lança ali, ou mesmo Briss. Ele se calou antes de dizer o nome completo. Minha espada? Foi Arya quem respondeu. Ela não pode ser quebrada por nenhum meio normal, não pode ser danificada pelo fogo, e é quase imune à magia, como você mesmo já viu. As Daltadarte foram concebidas para não serem afetadas por quaisquer feitiços que dragões pudessem fazer e para proteger quem as empunhasse da mesma maneira. Uma perspectiva assustadora, dadas a força, a complexidade e a inesperada natureza da magia de dragões. Galbatorix pode ter envolvido Suican e a si mesmo em mais proteções que qualquer outro na Alagaesia, mas é possível que Niarnen possa penetrar suas defesas como se nem existissem. Eragon compreendeu e foi dominado pela euforia. Nós temos que... Um rangido o interrompeu. O som era penetrante, cortante e trêmulo como metal raspando contra a pedra. Os dentes de Eragon vibraram, e ele cobriu as orelhas com as mãos, fazendo uma careta ao se virar, tentando identificar a origem do ruído. Safira sacudiu a cabeça e, mesmo em meio ao barulho, ele a ouviu gemer de agonia. Eragon voltou a olhar para o pátio e o examinou 2 vezes, antes de reparar numa ligeira nuvem de poeira subindo a muralha da torre central por uma fenda de 20 centímetros de largura, que surgira abaixo da janela enegrecida e parcialmente destruída onde Blodar matara o mago. O rangido aumentava em intensidade, e Eragon arriscou levantar uma das mãos e apontar para a fenda. Olhem! Gritou para Arya, que assentiu em concordância. Ele tornou a cobrir os ouvidos com a mão. Sem aviso prévio, o sol parou. Eragon esperou por um momento e levantou as mãos lentamente, desejando pela primeira vez que sua audição não fosse tão sensível. Nesse instante, a fenda se abriu, crescendo até ter alguns metros de largura, e desceu pela parede da torre. Como um raio, a rachadura explodiu e despedaçou a pedra angular acima das portas do prédio, lançando uma chuva de pedrinhas no chão. O castelo inteiro gemeu, e a fachada começou a se inclinar para a frente. Corram! Gritou Eragon para os Varden, mas os homens já estavam se espalhando para ambos os lados do pátio, desesperados para se afastar da parede precária. O cavaleiro de dragão deu um único passo à frente, todos os músculos de seu corpo tensos enquanto buscava algum sinal de Hora nas fileiras de guerreiros. Preso atrás do último grupo de homens, junto à porta, Horan berrava loucamente com os soldados, suas palavras perdidas em meio à comoção. A muralha se moveu e baixou vários centímetros, distanciando-se ainda mais do restante do prédio e atingindo com pedras. Ele desequilibrou-se e foi forçado a cambalear para trás, sob o batente no vão da entrada. Quando se endireitou, levantando-se, seus olhos encontraram os de Eragon,
que viu neles um lampejo de medo e impotência, logo seguido por resignação, como se Horan soubesse que, por mais depressa que corresse, não poderia alcançar a segurança a tempo. Um sorriso enviesado surgiu em seus lábios. E então a parede desabou. Capítulo 2. A queda do martelo. Não! Gritou Eragon ao ver a parede desmoronar com um estrondo de trovão, enterrando Horan e 5 outros homens sob um monte de pedras de 6 metros de altura e enchendo o pátio com uma nuvem escura de poeira. Seu grito foi tão alto que sua voz se partiu, e o gosto acobreado de sangue escorreu no fundo de sua garganta. Eragon respirou fundo e se contorceu, tossindo. Vaetna arquejou, acenando com a mão. Com um farfalhar, a grossa poeira cinzenta se abriu, deixando o centro do pátio visível. Estava tão preocupado com Horan que mal reparou na força que o encantamento exigiu. Não, 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 murmurou. Ele não pode estar morto. Ele não pode, pensava repetidamente, como se pudesse modificar a verdade. Mas, a cada repetição, ela se tornava menos uma declaração de fato ou de esperança e mais uma prece endereçada ao mundo em geral. Diante dele, Arya e os outros guerreiros tossiam e esfregavam os olhos com as palmas das mãos. Muitos estavam agachados, como se esperassem um golpe. Outros olhavam boquiabertos para a frente destruída da torre central. Os escombros do prédio se espalhavam até o meio do pátio, obscurecendo o mosaico. 2 aposentos no segundo andar da torre e um no terceiro, o aposento onde o mago havia morrido tão violentamente, estavam expostos aos elementos. As câmaras e suas mobílias pareciam bem sujas e bastante velhas e gastas sob a luz forte do sol. No interior, uma meia dúzia de soldados armados com bestas se afastava correndo do abismo que agora viam bem à frente. Com muitos empurrões e cotoveladas, saíram apressados pelas portas nas extremidades opostas dos aposentos e desapareceram nas profundezas da torre. Eragon tentou adivinhar o peso de um bloco de pedra na pilha de escombros. Deviam ser centenas de quilos. Se ele, Saphira e os elfos trabalhassem juntos, tinha certeza de que conseguiriam remover as pedras com magia, mas o esforço os deixaria fracos e vulneráveis. Além disso, levaria um tempo enorme e impossível. Por um momento, Eragon pensou em Glaedr, o dragão dourado que era forte o suficiente para levantar a pilha inteira de uma só vez. Mas a rapidez era essencial, e encontrar o Eldunari de Glaedr levaria tempo demais. De todo modo, Eragon sabia que talvez sequer conseguisse convencer Glaedr a falar com ele, quanto mais a ajudar a resgatar Horan e os outros homens. Então Eragon pensou na visão de Horan pouco antes que o dilúvio de pedras e poeira o cobrisse, sob os beirais da entrada da torre, e descobriu, com um sobressalto, o que devia fazer. Saphira, ajude-os. Gritu ao largar su escudo e saltar para a frente. Atrás dele, ouviu Arya dizer algo na língua antiga, uma frase curta que poderia ter sido esconda isto. Depois ela o seguiu, correndo com sua espada na mão, pronta para o combate. Quando alcançou a base da pilha de escombros, Eragon saltou tão alto quanto pôde. Apoiou um único pé sobre a face inclinada de um bloco de pedra e saltou de novo, indo de ponto em ponto como um cabrito montês escalando a encosta de um desfiladeiro. Detestava a ideia de se arriscar a deslocar os blocos, mas escalar a pilha era a maneira mais rápida de alcançar seu objetivo. Com um último salto, Eragon chegou à plataforma do segundo andar e correu pelo aposento. Empurrou a porta diante de si com tanta força que quebrou a fechadura e os gonzos, lançando-a contra a parede do corredor e despedaçando as pesadas pranchas de carvalho. Seguiu pelo corredor. Suas passadas e sua respiração lhe soavam estranhamente abafadas, como se os ouvidos estivessem cheios de água. Foi mais devagar quando se aproximou de uma porta aberta. Através dela, viu um estúdio com 5 homens armados apontando para um mapa e discutindo. Nenhum deles o viu. Eragon continua correndo. Fez uma curva em velocidade e colidiu com um soldado que vinha na direção oposta. A visão de Eragon se encheu de centelhas vermelhas e amarelas quando sua testa bateu na borda do escudo do homem. Ele se agarrou ao soldado, e os dois cambalearam no corredor como um par de dançarinos bêbados. O soldado soltou uma praga enquanto lutava para recuperar o equilíbrio. O que há de errado com você, maldito? Xingou o homem, e só então ele viu o rosto de Eragon e seus olhos se arregalaram. Você. Eragon fechou o punho e socou o homem na barriga, bem abaixo das costelas. A violência do soco tirou o adversário do chão e o fez se chocar contra o teto. Concordou Eragon ao vê-lo cair ao chão, sem vida. Eragon continuou descendo pelo corredor. Seu pulso já acelerado parecia ter dobrado de velocidade desde que entrara na torre. Sentia como se seu coração estivesse a ponto de explodir. Onde está? Pensou, frenético, ao olhar por mais uma porta e não ver nada a não ser um aposento vazio. Finalmente, na extremidade de um corredor lateral, ele avistou uma escada em caracol. Enveredou por ela, saltando 2 degraus de cada vez sem se preocupar com sua segurança enquanto descia em direção ao primeiro andar, parando apenas para empurrar um arqueiro surpreendido para longe de seu caminho. Quando os degraus acabaram, ele emergiu em uma câmara de teto em arco que fazia lembrar a catedral em Dracleona. Virou-se, absorvendo rapidamente o que via: escudos, armas e flâmulas vermelhas penduradas nas paredes, janelas estreitas próximas umas das outras junto ao teto, tochas montadas em braçadeiras de ferro batido, lareiras vazias, mesas de cavaletes enfileiradas em ambos os lados do salão, e uma plataforma, na frente do aposento, sobre a qual um homem de vestes longas e barba postava-se de pé diante de uma cadeira de espaldar alto. Eragon chegará ao salão principal do castelo.
À sua direita, entre ele e as portas que levavam à entrada da torre, havia um contingente de pelo menos 50 soldados. Os fios dourados em suas túnicas reluziram quando eles se agitaram com surpresa. Matem-no, ordenou o homem de veste longa, parecendo mais assustado que senhorio. Quem o matar receberá um terço de meu tesouro. Prometo. Uma terrível frustração se avolumou no íntimo de Eragon por estar sendo retardado mais uma vez em seu avanço. Ele tirou a espada da bainha, levantou-a acima da cabeça e gritou: Brisingr. Com um deslocamento de ar, um casulo de chamas azuis misteriosas irrompeu ao redor da lâmina, percorrendo-a até a ponta. O calor do fogo aqueceu a mão, o braço e um lado do rosto de Eragon. Então ele baixou o olhar para os soldados. Movam-se, Frosnow. Os soldados hesitaram mais um momento, depois lhe deram as costas e fugiram. Eragon avançou a toda velocidade, ignorando os retardatários em pânico ao alcance de sua espada ardente. Um homem tropeçou e caiu diante dele. O cavaleiro saltou por cima do soldado, sequer tocando o bico de seu elmo. O vento criado pelo deslocamento pressionou as chamas da lâmina, estendendo-as atrás da espada como a crina de um cavalo a galope. Encolhendo os ombros, Eragon passou com o tranco pelas portas duplas que guardavam a entrada do salão principal. Ele correu por uma câmara longa e larga, ladeada por aposentos cheios de soldados, bem como engrenagens, roldanas e outros mecanismos usados para levantar e baixar os portões da torre, e seguiu a plenos pulmões para o portal que bloqueava o corredor onde Horan estivera postado quando a parede desmoronara. As grades de ferro se curvaram quando Eragon se chocou contra elas, mas não o suficiente para partir o metal. Ele cambaleou para trás. De novo canalizou a energia armazenada nos diamantes de seu cinto, o cinto de Belot, o sábio, para Brisingr, esvaziando as pedras preciosas de suas reservas enquanto avivava o fogo da espada para uma intensidade quase insuportável. Um grito escapou dele quando impulsionou o braço e golpeou o portal. Faíscas alaranjadas e amarelas espirraram em cima dele, abrindo furos em suas luvas e túnica e queimando de leve a pele exposta. Uma gota de ferro fundido caiu na ponta de sua bota. Com o movimento do calcanhar, ele a sacudiu para longe. Fez 3 cortes no portal, e uma seção do tamanho de um homem caiu para dentro. As pontas cortadas da grade reluziam incandescentes, iluminando a área com seu brilho suave. Eragon permitiu que as chamas que se elevavam de Brisingr morressem enquanto avançava pela abertura que havia criado. Primeiro para a esquerda, depois para a direita e outra vez para a esquerda. Ele seguiu a grande velocidade pelo corredor em direções alternadas, o caminho complexo projetado para tornar mais lento o avanço de tropas se elas conseguissem ganhar acesso à torre central. Quando dobrou a última quina, Eragon avistou seu objetivo, o vestíbulo repleto de escombros. Mesmo com sua visão de elfo, só conseguia distinguir formas maiores na escuridão, pois a queda das pedras tinha apagado as tochas nas paredes. Ele ouviu um som resfolegante e raspado, como se algum animal desajeitado estivesse tentando abrir caminho em meio aos escombros. Naina, disse Eragon. Uma luz iluminou o espaço. Ali, diante dele, coberto de poeira, sangue, cinzas e suor, com os dentes arreganhados em um rosnado assustador, apareceu Horan, lutando corpo a corpo com o soldado por cima dos corpos de 2 outros. O soldado franziu a testa diante da claridade súbita, e Horan se aproveitou da distração do homem para torcê-lo e empurrá-lo de joelhos, e depois arrancar o punhal de seu cinto e enterrá-lo sob seu queixo. O soldado esperneou 2 vezes e ficou imóvel. Arquejando Roran se levantou, o sang pingando de seus dedos. Olhou para Eragon com uma expressão curiosamente vidrada. Já era tempo, disse, então seus olhos se reviraram e ele desmaiou. Capítulo 3. Sombras no Horizonte. Para escorar Horan, Eragon precisou largar Brisingr, algo que relutou em fazer. Mesmo assim, deixou a espada cair ruidosamente contra as pedras para que o peso de Horan se acomodasse em seus braços. Os ferimentos são graves? Perguntou Arya. Eragon se sobressaltou, surpreso por encontrá-la de pé ao seu lado junto com Blodar. Creio que não. Ele bateu na face de Horan várias vezes, espalhando a poeira em sua pele. Sob o clarão azul do encantamento de Eragon, Horan parecia encovado, os olhos circundados por sombras arroxeadas, e seus lábios tinham uma cor purpúrea, como se manchados pelo sumo de bagas. Vamos, acorde. Depois de alguns segundos, as pálpebras de Horan estremeceram. Então ele as abriu e olhou para Eragon, visivelmente confuso. O alívio se apoderou do cavaleiro com tanta força que ele sentiu-lhe o gosto. Você desmaiou, explicou. Oh, ele está vivo, disse Eragon para Saphira, arriscando um breve momento de contato. O prazer dela foi patente. Eu ficarei aqui e ajudarei os elfos a retirar as pedras para longe do prédio. Se precisar de mim, grite, e encontrarei uma forma de chegar a você. A cota de malha de Horan tilintou enquanto Eragon o ajudava a se pôr de pé. E os outros? Perguntou Eragon, gesticulando em direção ao monte de escombros. Roran sacudiu a cabeça. Tem certeza? Ninguém poderia ter sobrevivido debaixo daquilo. Eu só escapei por quê? Porque estava parcialmente protegido pelo batente no vão da porta. E você? Você está bem? Perguntou Eragon. O quê? Horan franziu o senho, parecendo distraído, como se a ideia não lhe tivesse ocorrido. Estou bem,
O pulso pode estar quebrado, mas não está mal. Eragon lançou um olhar expressivo para Blodar. As feições do elfo se contraíram com uma ligeira manifestação de desprazer, mas ele se encaminhou para Hora, com a voz suave, disse, se me permite. Ele estendeu a mão para o braço ferido de Hora. Enquanto Blodar cuidava de Hora, Eragon apanhou Brisingr, montando guarda com Arya na entrada para o caso de quaisquer soldados cometerem o desatino de lançar um ataque. Pronto, tudo em ordem, informou Blodar. Ele se afastou de Hora, que girou o pulso, testando a articulação. Satisfeito, Hora agradeceu a Blodar, baixou a mão e remexeu no piso coberto de escombros, até que encontrou seu martelo. Reajustou a posição de sua armadura e olhou para a entrada. Já estou mais ou menos farto desse Lord Bradbur, disse em um tom enganadoramente calmo. Ele ocupou seu assento por tempo demais, na minha opinião, e deve ser dispensado de suas responsabilidades. Não concorda, Arya? Concordo, respondeu ela. Pois bem, vamos encontrar o bobaião de barriga mole. Eu gostaria de lhe dar alguns tapinhas leves com meu martelo em memória de todos que perdemos hoje. Ele estava no salão principal há alguns minutos, disse Eragon, mas duvido que tenha ficado para esperar nosso retorno. Rurana Santil. Então precisamos caçá-lo. Com essas palavras, saiu andando. Eragon apagou seu encantamento de iluminação e saiu apressado atrás do primo, com Brisingr em punho. Arya e Blodar se mantiveram tão perto dele quanto os corredores tortuosos permitiam. A câmara para a qual o corredor conduzia estava abandonada, como também o salão principal do castelo, onde o único sinal das dúzias de soldados e oficiais que o tinham ocupado era um elmo que jazia no chão, balançando em arcos cada vez menores. Eragon limitava sua velocidade para não deixar Horan para trás durante o percurso de volta pela plataforma de mármore. Eles derrubaram uma porta a pontapés logo à esquerda e subiram correndo a escada que dava acesso. Detiveram-se em cada andar, para que Blodar pudesse dar uma busca com sua mente por algum sinal de Lord Bradbur e seu séquito, mas ele não encontrou nada. Quando chegaram ao terceiro andar, Eragon ouviu passos apressados e viu um maço de lanças pontiagudas encherem a curva da arcada à frente de Horan. As lanças cortaram Horan na face e na coxa direita, cobrindo seu joelho de sangue. Ele urrou como um urso ferido e golpeou as lanças com seu escudo, tentando abrir caminho à força pelos últimos degraus e sair da escada. Os homens gritaram freneticamente. Atrás de Horan, Eragon passou Brisingr para a mão esquerda, estendeu o braço ao redor do primo e agarrou uma das lanças pela haste, arrancando-a da mão de quem a empunhava. Ele girou a lança e a arremessou no centro dos homens agrupados na arcada. Alguns gritaram, e uma abertura apareceu na parede de corpos. Eragon repetiu o processo, e seu arremesso logo reduziu os soldados a um número suficiente para que, passo a passo, Horan pudesse obrigar a massa de homens a recuar. Assim que conseguiu liberar a escada, os 12 soldados remanescentes se espalharam por um largo patamar ladeado por balaustradas, cada homem buscando espaço para arremessar sua arma sem obstrução. Horan urrou de novo e saltou atrás do soldado mais próximo. Aparou a espada do homem, rompeu sua guarda e o golpeou no elmo, que ressoou como uma panela de ferro. Eragon correu pelo patamar e enfrentou um par de soldados posicionados bem próximos um do outro. Derrubou-os no chão, e depois os despachou com um único golpe de Brisingr. Um machado foi arremessado em sua direção. Ele se agachou, desviando, e empurrou um homem por cima da balaustrada antes de enfrentar 2 outros que estavam tentando estripá-lo com piques serrilhados. Arya e Blodar começaram a se mover entre os homens, silenciosos e mortíferos, a graça inerente dos elfos fazendo a violência parecer mais como uma encenação do que o esforço sórdido que era a maioria das lutas. Em um tumulto de clangor de metal, ossos quebrados e membros decepados, os 4 mataram o restante dos soldados. Como semper, ou como Dixar Eragon Euphorco. Era como se recebesse o choque de um balde de água gelada, sentia uma sensação de clareza inigualada por qualquer outra atividade. Horan se inclinou para a frente e descansou as mãos sobre os joelhos, a respiração ofegante como se tivesse acabado uma corrida. Vivo. Pergunta Eragon, gesticulando para os Cortes no rosto de Roran e na coxa. Horan apoiou o peso na perna ferida algumas vezes. Pode esperar. Primeiro vamos encontrar Bradbur. Eragon assumiu a liderança enquanto seguiam em fila indiana pela escada em caracol e retomavam a subida. Por fim, depois de mais alguns minutos de buscas, encontraram Lord Bradbur atrás de uma barricada no aposento mais alto da torre oeste da fortaleza. Com uma série de encantamentos, Eragon, Arya e Blodar desmontaram as portas e a torre de mobília empilhada. Quando eles e Horan entraram nos aposentos, os mais altos funcionários do castelo e os guardas que haviam se reunido na frente de Lord Bradbur palideceram, e muitos começaram a tremer. Para seu alívio, Eragon só precisou matar 3 dos guardas antes que o restante do grupo depositasse as armas e os escudos no chão em sinal de rendição. Arya se encaminhou majestosa para Lord Bradbur, que se manteve em silêncio durante todo o tempo. Agora, o senhor vai ordenar às suas tropas para cessar o combate? Começou ela. Só restam alguns homens, mas o senhor pode lhe salvar a vida. Eu não o faria nem se pudesse, respondeu Bradbur numa voz de tamanho ódio e desdém que Eragon quase o golpeou. Você não obterá quaisquer concessões de mim, elfa. Não entregarei meus homens a criaturas imundas, anormais, como você. Seria preferível a morte. E não pense que pode me enganar com melodrama. Tenho conhecimento da aliança de vocês com os Urgaus e preferiria confiar numa serpente a confiar numa pessoa que reparte pão com aqueles monstros. Arya assentiu e pôs a mão sobre o rosto de Bradbur. Ela fechou os olhos. Por algum tempo, eles ficaram imóveis. Eragon os alcançou com a mente e sentiu a batalha de vontades que se travava feroz entre eles enquanto Arya abria caminho pelas defesas de Bradbur e penetrava em sua consciência. Levou um minuto, mas afinal ela ganhou controle sobre a mente do homem.
Depois, dedicou-se a chamar e examinar suas lembranças, até que descobriu a natureza de suas proteções. Em seguida, falou na língua antiga e lançou um complexo encantamento com o objetivo de driblar aquelas proteções e fazer Bradbur adormecer. Quando acabou, os olhos de Bradbur se fecharam, e com um suspiro ele desmoronou nos braços dela. "Ela, oh Matthew!" berrou um dos guardas, e gritos de temor e ultraje se espalharam entre os homens. Enquanto tentava convencê-los do contrário, Eragon ouviu uma das trombetas dos Varden sendo tocada bem ao longe. Logo outra trombeta soou, muito mais perto, e depois outra. Então ele ouviu sons indistintos do que teria jurado serem comemorações dispersas se elevando do pátio abaixo. Intrigado, trocou olhares com Arya. Eles se viraram e olharam para fora através das janelas nas paredes da câmara. Para oeste e sul ficava Belatona. Era uma cidade grande, próspera, uma das maiores no Império. Perto do castelo, os edifícios eram estruturas imponentes construídas de pedra, com telhados inclinados e janelas de sacada, ao passo que mais ao longe eram construídos de madeira e argamassa. Vários dos prédios em estilo Ishaimel tinham se incendiado durante o combate. A fumaça enchia o ar com uma camada de névoa marrom que fazia arder os olhos e a garganta. A sudoeste, 1,5 km além da cidade, ficava o acampamento dos Varden, longas fileiras de tendas de lã cercadas por trincheiras com fileiras de estacas, alguns pavilhões de cores alegres ostentando bandeiras e flâmulas, estendidos no terreno descoberto, centenas de homens feridos. As tendas dos curandeiros já estavam com a lotação esgotada. Ao norte, além das docas e dos armazéns, ficava o Lago Leona, uma vasta extensão de água salpicada pela espuma das ondas. Acima, a parede de nuvens negras que avançava do oeste pairava alta sobre a cidade, ameaçando engoli-la nas camadas de chuva que caíam como uma saia de sua parte inferior. Luz azulada lampejava aqui e ali nas profundezas da tempestade, e o trovão roncava como uma fera enraivecida. Em lugar nenhum, porém, Eragon viu algo que pudesse explicar a comoção que havia atraído sua atenção. Ele e Arya seguiram apressados para a janela diretamente acima do pátio. Safira, os homens e os elfos trabalhando com ela tinham acabado de retirar as pedras da frente da torre central. Eragon assoviou e, quando o dragão olhou para cima, acenou. Suas longas mandíbulas se abriram num sorriso, e ela soprou uma pequena nuvem de fumaça na direção dele. Ai, quais são as novidades? Gritiu Eragon. Um dos Varden postados nas muralhas do castelo levantou o braço e apontou em direção ao oriente. Matador de espectros. Veja, os meninos gatos estão chegando. Um calafrio percorreu a coluna de Eragon. Ele seguiu a linha do braço do homem em direção ao oriente, e dessa vez viu uma hoste de pequenas figuras indefinidas, esfumaçadas, emergindo de uma abertura no terreno a muitos quilômetros de distância, do outro lado do rio Gier. Alguns andavam nas 4 patas, outros, em 2, mas estavam longe demais para ele ter certeza de que fossem meninos gatos. Será possível? Perguntou Arya, parecendo pasma. Eu não sei. Seja lá o que for, logo descobriremos. Capítulo 4. Rei Gato. Eragon se postou na plataforma do salão principal do castelo, imediatamente à direita do trono de Lord Bradbur, com a mão esquerda no punho de Brisingr, que estava embaiada. Do outro lado do trono estava Jormundur, comandante sênior dos Varden, segurando o elmo na dobra do braço. Os cabelos em suas têmporas estavam salpicados de fios grisalhos, o restante era castanho e estava puxado para trás em uma longa trança. Seu rosto magro tinha a expressão estudadamente vazia de alguém com vasta experiência a serviço de outros. Eragon reparou numa fina linha vermelha que se estendia ao longo da parte inferior da proteção para o braço direito de Jormundur, mas ele não dava nenhum sinal de sentir dor. Entre Eragon e Jormundur estava sentada a líder deles, Nazuada, resplandecente em um vestido verde e amarelo que havia posto apenas momentos antes, trocando os trajes de batalha por outros mais apropriados para a prática de negócios de estado. Ela também fora ferida durante os combates, como se evidenciava pela bandagem de linho em volta de sua mão esquerda. Numa voz baixa que só Eragon e Jormundur podiam ouvir, Nazuada disse: "Se pudermos conseguir o apoio deles. Contudo, o que vão querer em troca?" Perguntou Jormundur. "Nossos cofres estão quase vazios, e nosso futuro é incerto." Com os lábios mal se movendo, ela retrucou: "Talvez não queiram nada além de uma chance para revidar os ataques de Galbatorix." Fez uma pausa. "Mas se não for isso, teremos de encontrar outros meios que não ouro para persuadi-los a se juntar às nossas fileiras. Poderia lhes oferecer barris de creme", disse Eragon, o que provocou risadinhas de Jormundur e um suave sorriso de Nazuada. O murmúrio deles chegou ao fim quando 3 trombetas soaram do lado de fora do salão principal. Um pajem de cabelos muito claros, vestido com uma túnica bordada com a bandeira dos Varden, um dragão branco segurando uma rosa acima de uma espada apontada para baixo em um campo púrpura, entrou marchando pela porta aberta na extremidade mais distante do saguão, bateu no piso com seu bastão cerimonial, numa voz fina e cantante, anunciou: "Sua Alteza Real, Grimlur Meia-Pata, Rei dos Meninos Gatos, Lorde dos Lugares Solitários, Senhor dos Reconditos da Noite e aquele que caminha sozinho." Título estranho, este, aquele que caminha sozinho, observou Eragon para Safira. "Mas bem merecido, eu diria", respondeu ela, e, apesar de não poder vê-la enroscada na torre do castelo, percebeu que ela estava se divertindo. O pajem deu um passo para o lado, e pela porta entrou Grimlur Meia-Pata sob a forma de um ser humano, seguido por 4 outros meninos gatos que andavam bem perto, atrás dele, sobre grandes patas peludas.
Os quatro se pareciam com Solembum, o único outro menino gato que Eragon vira sob a forma animal. De ombros robustos e membros compridos, com pregas de pelos escuros no pescoço e nas cerneias, orelhas felpudas e rabos de ponta preta que ele agitava graciosamente de um lado para o outro. Grimrur meia pata, contudo, era diferente de qualquer pessoa ou criatura que Eragon já tivesse visto. Com aproximadamente 1,20 m, tinha a mesma altura de um anão, mas ninguém poderia tê-lo confundido com ou mesmo com um ser humano. Ele tinha um queixo pequenino e pontudo, os ossos da maçã da face largos, abaixo de sobrancelhas fartas, olhos verdes oblíquos franjados por cílios semelhantes a asas. Seus cabelos longos pendiam baixo sobre sua testa, enquanto nos lados e nas costas desciam-lhe até os ombros, onde se acomodavam macios e lustrosos, do mesmo modo que as jubas de seus companheiros. Era impossível para Eragon adivinhar sua idade. As únicas roupas que Grimrur usava eram um colete de couro cru e uma pele de coelho em torno dos quadris. Os crânios de uma dúzia de animais, passarinhos, camundongos e outras caças miúdas, estavam amarrados à frente do colete e chocalhavam batendo-os contra os outros à medida que ele se movia. Um punhal embaiado se projetava atravessado de um cinto debaixo da pele de coelho. Numerosas cicatrizes, finas e brancas, marcavam-lhe a pele acastanhada como uma noz, como arranhões no tampo de uma mesa muito usada. E como seu nome indicava, faltavam-lhe 2 dedos na mão esquerda. Eles pareciam ter sido arrancados por uma dentada. A despeito da delicadeza de suas feições, não havia dúvida de que Grimrur era macho, dados os músculos rijos e fortes de seus braços e peito, os quadris estreitos e a força contida de seus passos enquanto percorria todo o comprimento do salão em direção à Nazoada. Nenhum dos meninos gatos parecia reparar nas pessoas que os observavam, enfileiradas de ambos os lados do caminho, até que Grimrur alcançou a herbolária, Angela, que estava ao lado de Hora, tricotando o cano de uma meia listrada com 6 agulhas. Os olhos de Grimrur se estreitaram quando ele contemplou a herbolária, e seu pelo ondulou e se eriçou, do mesmo modo que o de seus 4 guardas. Os lábios dele se repuxaram, revelando um par de presas brancas curvas. Para o espanto de Eragon, ele emitiu um sibilo alto e breve. Angela levantou o olhar da meia, sua expressão lânguida e insolente. Piu, disse ela. Por um momento, Eragon pensou que o menino gato fosse atacá-la. Um rubor escuro tingiu o pescoço e o rosto de Grimrur, suas narinas se inflaram. Ele rosnou silenciosamente para ela. Os outros meninos gatos se agacharam, prontos para saltar no ataque, as orelhas coladas na cabeça. Em todo o salão, Eragon ouviu o som de lâminas sendo parcialmente desembaiadas. Grimrur sibilou mais uma vez, desviou o olhar da herbolária e continuou a andar. Quando o último menino gato na fila passou por Angela, ele levantou uma pata e deu um golpe dissimulado no fio da lã que pendia das agulhas que ela manejava, exatamente como um gato doméstico brincalhão faria. A perplexidade de Saphira se igualava à de Eragon. Piu, indicou ela. Ele deu de ombros, esquecendo que ela não podia vê-lo. Quem vai saber por que Angela faz ou diz o que quer que seja? Por fim, Grimrur parou diante de Nazoada. Inclinou a cabeça muito ligeiramente, exibindo com sua atitude a suprema confiança, mesmo arrogância, característica singular de gatos, dragões e certas mulheres da alta aristocracia. Lady Nazoada, disse ele. Sua voz era surpreendentemente grave, mais parecida com o rugido baixo de um gato selvagem do que os tons agudos do menino que ele parecia ser. Nazoada inclinou a cabeça em resposta. Rei Mayapa. Seja muito bem-vindo aos Varden, o senhor e toda a sua raça. Devo me desculpar pela ausência de nosso aliado, Rei Orhin de Surda. Ele não pôde estar aqui para recebê-lo, como desejava, pois está ocupado com seus cavaleiros defendendo nosso flanco oriental de um contingente de tropas de Galbatorix. É claro, Lady Nazoada, respondeu Grimrur. Seus dentes afiados brilhavam ao falar. Nunca devemos dar as costas aos nossos inimigos. Mesmo assim, a que devemos o prazer inesperado de sua visita, Alteza? Meninos gatos sempre foram conhecidos por se manterem em segredo e na solidão, afastados dos conflitos da era, especialmente desde a queda dos cavaleiros. Poderíamos dizer que sua raça se tornou um mito ao longo do último século. Então, por que, agora, decidiram se revelar? Grimrur levantou o braço direito e apontou para Eragon com um dedo em forma de gancho. Por causa dele, rosnou o menino gato. Ninguém ataca outro caçador até que ele tenha revelado sua fraqueza, e Galbatorix revelou a dele. Não matará Eragon, matador de espectros, nem Saphira Bartskular. Por muito tempo, estivemos esperando por essa oportunidade, e a aproveitaremos. Galbatorix aprenderá a nos temer e a nos odiar, e finalmente compreenderá a grandeza de seu erro e saberá que fomos os responsáveis por sua derrocada. E como será doce essa vingança, tão doce quanto o tutano de um teiro filhote de javali. A hora chegou para que todas as raças, até a dos meninos gatos, se unam em combate e provem para Galbatorix que ele não venceu nossa vontade de lutar. Nós nos juntaremos ao seu exército, Lady Nazoada, como aliados livres, e a ajudaremos a conseguir isso. Eragon não tinha como saber o que Nazoada estava pensando, mas ele e Saphira ficaram impressionados com o discurso do menino gato. Depois de uma breve pausa, Nazoada comentou. Suas palavras soam muito agradáveis aos meus ouvidos, Alteza. Mas antes que eu possa aceitar sua oferta, há respostas que preciso obter do senhor, se estiver disposto a me dar. Com um ar de indiferença inabalável, Grimrur balançou a mão. Estou. Sua raça sempre foi tão cheia de segredos e tão esquiva, devo confessar, que não tinha ouvido falar de sua Alteza até o dia de hoje. Na verdade, eu sequer sabia que sua raça tinha um rei. Não sou o rei como os reis de vocês, disse Grimrur. Meninos gatos preferem andar sozinhos, mas mesmo nós temos que escolher um líder quando vamos para a guerra. Compreendo. O senhor fala em nome de sua raça inteira ou apenas pelos que o acompanham?
O peito de Grimrur se inflou, e sua expressão se tornou, se é que era possível, ainda mais satisfeita. Eu falo por toda a minha raça, Lady Nazuada, ronronou ele. Todo menino gato apto na alagaisia, exceto aqueles que amamentam, estão aqui para lutar. Somos poucos, mas ninguém pode igualar nossa ferocidade na batalha. E também posso comandá-los de uma forma, embora não possa falar por eles, pois são tão burros quanto outros animais. Contudo, farão o que lhes pedirmos. Os de uma forma? Perguntou Nazuada. Aqueles que a senhora conhece como gatos. Os que não podem mudar de pele como nós. E o senhor tem a lealdade deles? Sim. Eles nos admiram, como é natural. Se o que ele diz é verdade, comentou Eragon com Safira, os meninos gatos poderiam demonstrar ser inacreditavelmente valiosos. Então Nazuada prosseguiu. E o que o senhor deseja de nós em troca de sua assistência, Rei Meia-Pata? Ela relanceou um olhar para Eragon e sorriu, acrescentando. Podemos oferecer tanto creme quanto quiser, mas nossos recursos são limitados. Se seus guerreiros esperam ser pagos pelos esforços, receio que ficarão tristemente desapontados. Creme é para filhotes, e ouro não nos interessa, respondeu Grimrur. Enquanto falava, ele levantou a mão direita e examinou as unhas com um olhar semi-encoberto pelas pálpebras. Nossos termos são os seguintes. Cada um de nós receberá um punhal com o qual lutar, se já não tiver um. Cada um de nós terá 2 armaduras feitas sob medida, uma para quando ficarmos de pé sobre 2 patas, e uma para quando tivermos 4 patas. Não precisamos de outro equipamento, exceto esses. Nem tendas, nem cobertores, nem pratos, nem colhares. Cada um de nós receberá um pato, ganso, galinha ou ave similar por dia, e a cada 2 dias, uma tigela de fígado picado. Mesmo se preferirmos não comê-la, a comida ficará reservada para nós. Além disso, se a senhora vencer a guerra, seu próximo rei ou rainha, e todos os que mais tarde reivindicarem o título, montarão uma almofada estofada ao lado do trono, um lugar de honra, para que um de nós se sente, se quiser. O senhor negocia como um jurista anão, comentou Nazuada em tom seco. Ela se inclinou para Jormundur, e Eragon a ouviu sussurrar. Temos fígado suficiente para alimentar todos eles? Creio que sim, respondeu Jormundur em voz igualmente baixa. Mas depende do tamanho da tigela. Nazuada se endireitou no trono. 2 armaduras são muita coisa, Rei Meia-Pata. Seus guerreiros terão que decidir se querem lutar como gatos ou como humanos e então acatar essa decisão. Não tenho condições de lhes fornecer 2. Se Grimrur tivesse um rabo, Eragon tinha certeza de que ele o teria abanado de um lado para o outro. Como não tinha, o menino gato apenas mudou de posição. Está bem, Lady Nazuada. Há mais uma coisa. Galbatorix tem espiões e assassinos escondidos por toda parte. Portanto, como condição para se unirem aos Varden, o senhor precisará consentir que um de nossos feiticeiros examine a memória de cada um dos seus, de modo que possamos nos certificar de que Galbatorix não comanda nenhum de vocês. Grimmerfungal. A senhora seria tola se não o fizesse. Se qualquer um for bravo o suficiente para ler nossos pensamentos, que leia. Mas não ela, e ele se virou para apontar para Ângela. Ela, jamais. Nazuada hesitou, e Eragon podia ver que ela queria perguntar o motivo, mas se conteve. Assim seja. Vou mandar chamar os magos imediatamente, de modo que possamos resolver essa questão sem demora. Dependendo do que descobrirem, e não será nada de desagradável, tenho certeza, ficarei honrada em fazer uma aliança entre o senhor e os Varden, Rei Meia-Pata. Ao ouvir essas palavras, todos os humanos no salão irromperam em vivas e começaram a bater palmas, inclusive Ângela. Até os elfos pareciam satisfeitos. Os meninos gatos, contudo, não reagiram, exceto por inclinarem as orelhas para trás, incomodados pelo barulho. Capítulo 5. Em seguida, Eragon gemeu e se recostou em Safira. Apoiando as mãos nos joelhos, ele deslizou para baixo sobre as protuberâncias de suas escamas até sentar no chão, depois esticou as pernas. Estou com fome. Ele e Safira estavam no pátio do castelo, longe dos homens que trabalhavam para desobstruí-lo, empilhando pedras e corpos em carroças, e das pessoas entrando e saindo em bandos do lugar danificado, muitas das quais tinham estado presentes à audiência de Nazuada com o rei Meia-Pata e agora partiam para cuidar de outros deveres. Blodar e 4 elfos estavam postados nas proximidades, vigiando. Ai! Gritou alguém. Eragon levantou o olhar e viu Horan andando em sua direção, vindo da torre. Ângela o seguia alguns passos atrás, um fio de lã esvoaçando no ar enquanto ela quase corria para acompanhar as passadas largas do rapaz. Para onde estão indo? Perguntou Eragon quando Horan se deteve diante dele. Ajudar na segurança da cidade e organizar os prisioneiros. Ah, o olhar do cavaleiro vagou pelo pátio movimentado antes de retornar ao rosto machucado de Horan. Você lutou bem. Você também. Eragon desviou a atenção para Ângela, que estava mais uma vez tricotando, os dedos se movendo tão rapidamente que ele não conseguia seguir o que ela estava fazendo. Piaiu piaiu, uma expressão travessa dominou o rosto dela, e Ângela sacudiu a cabeça, os cachos volumosos balançando. Uma história de outros tempos. Ele aceitou a resposta evasiva sem reclamar, não esperava que ela se explicasse. Ela raramente se explicava. E você, quis saber Horan, para onde está indo? Estamos indo buscar alguma comida, disse Safira, e cutucou Eragon com o focinho, seu hálito quente envolvendo-o quando ela exalou. Rurana Santil. Parece ótimo. Então vejo você no acampamento no fim da tarde. Quando já se virava para partir, acrescentou.
Mande meu amor a Katrina. Angela enfiou-se o tricô numa bolsa acolchoada que trazia pendurada na cintura. Acho que também vou. Tenho uma poção sendo preparada em minha tenda de que preciso cuidar, e há certo menino gato que quero localizar. Kramer? Não, uma velha amiga minha, a mãe de Solenbull. Isto é, se ainda estiver viva. Sparrow K. Stadia. Ela levou a mão à testa, o polegar e o indicador se tocando em um círculo, e, numa voz muitíssimo alegre, disse, até mais. Com essas palavras, foi embora. Monte nas minhas costas, disse Safira, e se levantou, deixando Eragon sem apoio. Ele subiu para a sela na base do pescoço do dragão e Safira abriu as asas maciças com um som suave e seco de pele deslizando sobre pele. O movimento criou uma lufada de vento quase silenciosa que se espalhou como ondulações na superfície de um lago. Por todo o pátio as pessoas pararam para olhar para ela. Quando Safira bateu as asas, Eragon viu a teia de veias arroxeadas que pulsavam lá dentro, cada uma se tornando uma trilha vazia seguindo o fluxo de sangue que recuava entre as batidas de seu enorme coração. Com um impulso e um solavanco, o mundo se inclinou loucamente ao redor de Eragon à medida que Safira saltava do pátio para o topo da muralha do castelo, onde se equilibrou por um momento nos merlóis, as pedras estalando entre as pontas de suas garras. Ele agarrou um espinho do pescoço bem à sua frente para se firmar. O mundo se inclinou de novo quando Safira levantou o voo, saindo da muralha. Um gosto e um cheiro acre tomaram Eragon de assalto, e seus olhos arderam enquanto Safira passava em meio a uma espessa camada de fumaça que pairava sobre Belatona como um cobertor de dor, raiva e sofrimento. Safira bateu as asas 2 vezes, com força, e eles emergiram da fumaça para a luz do sol e voaram alto sobre as ruas salpicadas de fogo da cidade. Mantendo as asas imóveis, Safira planou em círculos, permitindo que o ar quente vindo de baixo a levasse ainda mais alto. Mesmo cansado, Eragon saboreou a magnificência da vista. A tempestade que estava prestes a engolir toda Belatona reluzia branca e brilhante ao longo de sua extensão frontal. E mais ao longe as nuvens escuras mergulhavam em sombras negras que não revelavam nada de seu conteúdo, exceto quando os clarões dos raios as recortavam. Fora dali, o lago reluzente e as centenas de fazendinhas verdejantes também chamavam atenção, mas nada era tão impressionante quanto a montanha de nuvens. Como sempre, Eragon se sentiu privilegiado por poder olhar de tão alto para o mundo, pois sabia como eram poucas as pessoas que um dia haviam tido a chance de voar em um dragão. Com uma ligeira alteração na posição das asas, Safira começou a planar para baixo em direção às fileiras de tendas cinzentas que compunham o acampamento dos Varden. Um vento forte soprou vindo do oeste, anunciando a chegada iminente da tempestade. Eragon se curvou e cerrou as mãos com mais firmeza ao redor do espinho no pescoço de Safira. Viu ondulações reluzentes percorrerem os campos abaixo à medida que troncos e talos se dobravam sob a força do vento cada vez mais consistente. A relva ondulante o fez lembrar a pele de um enorme animal verde. Um cavalo relinchou quando Safira sobrevoou as fileiras de tendas que levavam à clareira reservada para ela. Eragon se ergueu, ficando meio de pé na sela enquanto Safira estendia as asas e reduzia seus movimentos a quase imobilidade sobre a área de terra vazia. O impacto do pauso fez Eragon escorregar para a frente. Desculpe, disse ela. Tentei pousar tão suavemente quanto pude. Eu sei. Ao desmontar, Eragon viu Katrina correndo em sua direção. Seus longos cabelos ruivos esvoaçaram ao redor de seu rosto quando ela atravessou a clareira, e a pressão do vento expôs o volume de sua barriga através das camadas de roupas. Quais são as novidades? Perguntou ela, a preocupação gravada em cada linha de seu rosto. Soube dos meninos gatos? Ela assentiu. Não há outra novidade. Rory está bem. Ele me pediu que lhe trouxesse o seu amor. A expressão dela se suavizou, mas sua preocupação não desapareceu inteiramente. Então ele está bem? Ela gesticulou para o anel que usava no terceiro dedo da mão esquerda, um dos 2 que Eragon havia encantado para ela e Horan de modo que pudessem saber se estavam em perigo. Achei que tinha sentido alguma coisa há cerca de 1 hora, e temi que... Eragon sacudiu a cabeça. Horan contará a você. Ele sofreu alguns pequenos cortes e hematomas. Tirando isso, está bem. Mas quase me matou de susto. A expressão de preocupação de Katrina se intensificou. Mas, com um esforço visível, ela sorriu. Pelo menos você está em segurança. Vocês 2 estão. Eles se separaram, e Eragon e Safira se encaminharam para uma das tendas próximas das fogueiras dos Varden que serviam como refeitório. Lá se regalaram com carne e hidromel. O vento uivava ao redor deles e rajadas de chuva socavam as laterais da tenda. Quando Eragon mordeu sua fatia de carne de porco assada, Safira perguntou, isto é bom? Está delicioso? Respondeu Eragon, e riachos de molho lhe escorriam pelo queixo.